Fala, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Eliel. Serei seu facilitador na matéria de hoje, Direito Internacional. Vamos pegar um tema um pouco mais inicial, que é a parte de fontes, mas ela é super importante para o entendimento do direito internacional em si, tá? E como os tribunais internacionais decidem. E você entendendo como funcionam as fontes, pode ser que você acerte uma questão do TPS, mesmo sem saber o conceito específico, mas entendendo as fontes por trás dele, tá bom? Então, antes de começar, eu queria só mostrar uma frase para vocês que eu vi hoje, eu achei bem interessante. A coragem não é a ausência de medo, é a persistência apesar do medo. Então, se você tem medo dessa prova da terceira fase, não sei se você já passou da primeira, da segunda, mas você tem medo do TPS, a prova para a diplomacia brasileira, enfrente ele, enfrente essa dificuldade, porque certamente você conseguirá, tá? Isso é ser corajoso, não é só ter medo, é persistir apesar do medo, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês e a gente vai começar a brincadeira, tá? Não sei se vocês estão vendo. Então vamos começar. A aula de hoje é repleta de mapinhas mentais aqui, tá bom, gente? Então, assim, eu vou só aumentar o tamanho aqui. Eu sou míope. E pronto. Fontes do direito internacional. O que são fontes? Essas fontes nascem de quê? Essas fontes são o quê? São formas pelas quais o direito se externaliza. Ou seja, como o direito se manifesta. Fonte, gente, pega o nome da palavra fonte. É da onde nasce algo, né? Então, fonte do direito internacional é onde nasce, de onde nascem as normas internacionais. Tá? Elas são as razões que impõem a formulação de regras jurídicas, ou seja, se nasce um determinado costume internacional, a partir desse costume vira uma fonte que a partir dele nasce uma regra internacional, um tratado internacional, uma convenção, coisas do tipo, beleza? As fontes elas se dividem em duas formas, fontes formais e fontes materiais. Fontes formais são as formas pelas quais o direito se externaliza, são as externalizações do direito, tá bom? Já as fontes materiais são as situações. Creio eu que você já consiga fazer as distinções. É uma coisa formal o quê? É uma coisa externa. Formal, uma coisa externa. Você associa formal com coisa externa. Você associa material com situação. A fonte material, qual foi a situação que ensejou a formulação daquela determinada regra jurídica, tá bom? As fontes do direito internacional estão presentes no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Então, assim, o que é essa Corte Internacional de Justiça? É o principal órgão judiciário das Nações Unidas, tá? E nesse artigo 38, há a presença de um rol de fontes, tá? Então, é lá onde a gente praticamente vai nascer na nossa aula de hoje, vai nascer do artigo 38 do Estatuto da CJ. Por que eu estou falando o artigo específico? É importante, cara. A questão de prova vai cobrar o artigo, esse artigo. Se você colocar numa terceira fase, não, de acordo com o artigo 38 do CJ, são fontes de direito. Pô, já ficou bonito. Já ficou bonito. Bom, então, assim, esse artigo 38 está previsto lá na Corte Internacional de Justiça e o que ele demonstra um rol de fontes do direito internacional. Tá bom? Vamos continuar. Direito internacional público, só realçando isso. Ok? E o que são essas fontes? Quais são essas fontes do direito internacional? São os tratados ou convenções internacionais, são os costumes internacionais, são os princípios gerais de direito. Tá bom? Ainda nesse mesmo artigo, há as fontes auxiliares, que são doutrina e jurisprudência. Fora esses daqui, a gente vai ver mais abaixo. Vou pegar um pouquinho aqui de milkshake, né, gente? Relaxar. Fora essas fontes principais, há fontes auxiliares, que são a doutrina e a jurisprudência.
No entanto, esse rol que está aqui, como a gente vai ver mais abaixo, não é um rol taxativo. Há outras fontes do direito internacional previstas em outras coisas, outras nascedouros de fontes, tá bom? Então a gente vai ver lá abaixo que esse rol de fontes do direito internacional, ela não é um rol taxativo, é sim exemplificativo. Então há outras fontes, tá? Aqui eu vos apresento o artigo 38. Vou ler aqui rápido para vocês. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhes forem submetidas, aplicará as convenções internacionais, quer gerais, quer específicas, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos estados litigantes. Costume internacional, cuja prova de uma prática, como prova de uma prática geral aceita como direito. Tá? Já dá até o conceito de costume internacional para a gente. E os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas. Aqui há meio que esse estatuto foi criado numa época em que tinha meio que essa diferenciação entre nações civilizadas e nações não civilizadas. É um pouco discriminatório esse termo aqui, mas se cair na sua prova, você vai marcar ele sem criar. Meu Deus, será essa banca vai fazer a pegadinha em cima disso? Pô, não duvido nada que ela faça, mas isso daqui tá igual, se tiver igual o artigo, não brinca, marca correto, tá? Ó, as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das nações são meios auxiliares para a determinação das regras de direito. Isso é muito importante. E, para finalizar, a presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir ex aquil et bono, se as partes assim concordarem. Tá? Eu vou explicar direitinho isso aqui para vocês, não fique desesperado, não. Vamos começar. Alguns questionamentos. Primeiro, existe hierarquia entre fontes de direito internacional público? Existe ou não existe? Tá? O que acontece é que não há essa hierarquia. No entanto, não é de forma alguma entre fontes há essa hierarquia. Os tratados estão no mesmo nível hierárquico das fontes e dos princípios gerais do direito. Um pode revogar o outro, tá bom? No entanto, há sim uma hierarquia entre fontes e normas jurídicas, tá? Por exemplo, algumas normas jurídicas têm grau superior de validade, como a ius cogens. Elas são normas de imperatividade superior, suprema. São normas, um exemplo aqui, a proibição da escravidão, cara. Não pode ter, é uma norma suprema, nenhum costume, nada. Nada pode ser superior a isso. A não ser outro costume, outra norma de ius cogens. Então, elas são hierarquicamente superiores a outras normas. Tá ok? Mas entre fontes não há hierarquia. O costume não é maior do que o tratado e não é maior do que os princípios gerais do direito. Vamos continuar aqui. Não, mas isso eu quero que tu fique na tua cabeça. Se você quer pegar de prova uma questão de uma linha, perguntando a hierarquia entre as fontes do direito internacional presente no artigo 38. Tá certo ou errado? Tá errado. Não há hierarquia entre fontes. Tá? Há entre normas, mas fonte não. E qual é a norma superior? Ius cogens. Beleza. Como eu falei anteriormente, ó, aqui lá volta o questionamento para você. O rol presente no artigo 38 do CJ é um rol taxativo ou exemplificativo? Isso é outra questão de prova. Isso aqui, tô sentindo a terceira questão da prova de direito internacional. É um rol exemplificativo, galera, tá? Ele é não taxativo ou meramente exemplificativo, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque há outras fontes, como os atos unilaterais, as decisões de organismos internacionais. Deixa eu ver, tem outros também. A gente vai tratar lá, o último slide a gente vai tratar só de outras fontes do direito internacional, tá bom? O que significa ex aquil et bono? Que significa que o tribunal poderá solucionar uma controvérsia com base na equidade. Basicamente é isso.
tá? Só que assim, só pode utilizar essa equidade quando as duas partes concordarem com essa equidade. Porque, como você viu aqui, ó, ela pode decidir se as partes assim concordarem, ou seja, pode-se utilizar equidade, no entanto, as partes devem concordar com essa utilização. Então, poxa, isso daqui é um objeto de prova, cara. Vai cair na tua prova isso daqui. Na primeira fase ou não na terceira fase, seria uma ótima questão de terceira fase. Falando de fontes do direito internacional e trabalhando se a hierarquia. A segunda pergunta é se é exemplificativo, citar ou, se for exemplificativo, citar outras fontes do direito internacional. E, por fim, perguntar se esse princípio pode ser aplicado. Pô, que é uma ótima terceira fase. Ótima. Ótima questão de terceira fase. Tá bom? Então, decore isso aqui, porque é importante. Seguinte, agora eu vou destrinchar rapidamente cada um deles e vocês vão perceber que são bem simples, tá? Não tem nosso bicho de cabeça. O mais legal é as fontes, tá? O costume do direito internacional. Vamos lá. Tratados internacionais. Os tratados internacionais são fontes do direito internacional e eles são da maior importância para a sociedade internacional, porque é uma forma de externalização muito grande do que o direito internacional se representa. Então, assim, por exemplo, há uma convenção que serve só para regulamentar como é que funcionam os tratados internacionais, para você sentir como eles são importantes. Há duas convenções, a de 69, que é só tratados internacionais entre estados, só entre estados. Esse é outro objeto de prova, cai bastante no SESC. E agora, na nova pegada agora do IADES também. E a Convenção de 86, que trata tratados internacionais firmados entre estados e organismos internacionais. Tá bom? Cara, isso daqui pode ser um objeto de primeira fase. E assim, vai matar todo mundo, todo mundo, todo mundo. Se você tá vendo esse meu vídeo, se você chegou até essa parte aqui, que você já é um vitorioso, já quer passar na diplomacia, e eu te falar assim, a questão de falar assim, de acordo com a Convenção de 69, os estados e as organizações internacionais podem firmar tratados internacionais. Você vai marcar o quê? Errado. Porque, de acordo com a 67, a 69, Convenção de Viena de 1969, ela regulamenta só os tratados internacionais firmados entre estados. Tá bom? Eu trouxe aqui um conceito bem raso para você, só para você saber realmente o que são tratados internacionais. Eu sei que você já sabe, mas eu estou só relembrando aqui. São acordos formais celebrados por escrito entre estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais que residem pelo direito internacional público. Tá bom? O fundamento de validade desses tratados internacionais é o princípio do pacto sunt servanda, ou seja, o que foi compromissado livremente, os compromissos firmados livremente, eles serão submetidos eles devem ser cumpridos de boa fé, tá bom? Então, esse princípio tem que ter na tua cabeça, porque isso pode ser um outro objeto de prova, tá bom? Vou soltar na minha mochila aqui. Então, vamos dar continuidade. Aqui. Agora eu vou falar para vocês dos costumes internacionais. E toda essa problemática, assim, porque vocês estão vendo aqui que o mapa ficou bonito, né? Ficou muito bonito. Vamos lá. O que são os costumes internacionais? São práticas gerais aceitas como sendo direito. Já está até no próprio artigo 38 da CJ. Então, você já tem um conceito pré-fixado lá. Esse costume, ele tem dois elementos. Ele tem dois elementos. O elemento subjetivo e o elemento objetivo. Tá? O que se refere a esse elemento subjetivo? O elemento subjetivo é basicamente a convicção de que determinada prática ela é generalizada e reiterada porque ela é obrigatória. O pessoal tem que ter a noção de que aquela prática tem que ser feita porque ela é obrigatória. Se não fizer, vai ter consequências no plano internacional, vai ter responsabilidade internacional. Então, assim, quando você lembrar do elemento subjetivo, tem que vir outra coisa para sua cabeça. O opinio juris, tá? A convicção
de que se assim se procede porque é necessário, é correto, é justo, tá bom? É do bom direito realizar aquilo, tá? Esse é o elemento subjetivo. Os Estados realizam aquilo porque eles sabem que é obrigatório e se eles não realizarem, eles podem ser responsabilizados internacionalmente, tá? Então, outra coisa, o elemento objetivo do costume internacional. O que é o elemento objetivo? É a prática geral, é a prática uniforme e constante daquele costume, tá? Então, recapitulando, elemento subjetivo é a convicção de que é obrigatório, tá? Elemento objetivo é, é a prática em si, a prática geral, uniforme, constante, tá? Essa prática ela pode ser tanto comissiva, ou seja, por meio de ação, quanto omissiva, por meio de omissão. É difícil, né? Então vamos lá. Agora vem algumas perguntinhas que você deve fazer. Ah, Léo, por quanto tempo deve ter esse costume para ele ser? De quanto tempo tem que ser essa prática para ela ser um costume internacional? A doutrina não diz um prazo certo. E até realmente é bem acertado, porque, pô, depende, tudo depende. Então, tem que ter um tempo hábil. É certo que também não vai ter um costume que vai, do nada, em segundos, se tornar um costume internacional. Mas deve haver um tempo hábil para essa prática incorporar no direito internacional e se transformar em um costume internacional. Tá? A outra coisa é que vocês devem estar se perguntando quantas pessoas devem realizar aquilo para ser um, um costume internacional. Quantas pessoas devem realizar essa prática para ser um costume? A doutrina também não dá um número certo. É razoável o que ela faz. Porque, pô, como é que tu vai dar um número certo para aquilo se tornar um costume? Não. Deve haver um número considerável de interessados que realizem a prática. Tá? É um número considerável de interessados. Não é qualquer pessoa. Tem que ser interessados naquele costume. Tá? E a extensão, olha, como é que funciona? Como é que essa prática vai se tornar um costume? Precisa abarcar quantos? Pô, aqui já se torna uma coisa bem diversificada, né? Porque pode ser que haja costume regional, pode ser que haja um costume global. Então não tem muita essa exigência de extensão. Ah, são um país, dois países. Não, pode ser regional, pode ser internacional, tá? Ah, os costumes, antes de passar para um debate doutrinário que você deve conhecer, eu vou aqui trabalhar com vocês como os costumes podem desaparecer. Gente, os costumes podem desaparecer basicamente por três coisas. Pelo desuso, ou seja, o costume deixou de ser uma prática, como o nome dele é prática internacional, é uma prática reiterada de Estado, tal, de organizações. Se deixar de usar, desuso, vai tornar com que ele não seja mais um costume. Tá bom? A segunda coisa é a adoção de um novo costume. Houve um novo costume e sepultou aquele outro, tá? E por último, aquele costume se tornou um tratado internacional, tá? Então, acabou o costume. É bom vocês saberem essas três formas aqui de extinção. Elas são bem fáceis, pelo desuso, pela adoção de um novo costume ou pela substituição por meio de um tratado internacional. Por fim, nessa tratativa de costume internacional, é bom a gente entender um certo debate doutrinário que existe pela aceitação dos Estados. Como assim, gente? Esse costume, se eu não aceitar esse costume, mesmo assim eu vou estar obrigado em relação a ele, ou eu tenho que aceitar o costume expressamente para eu estar vinculado a ele? Como é que funciona isso? A doutrina, ela diverge e tem a doutrina subjetivista e a doutrina objetivista. A doutrina objetivista, ela diz assim, gente, o costume vai vincular todos. O objetivista, o costume só vai vincular quem concordar, tá? Essa é a doutrina objetivista. Já a doutrina subjetivista, ela fala assim, não, gente, vai vincular todos, mesmo sem concordar, tá? Deixa eu só pegar aqui, não sei se eu tô com eles aqui para mostrar para vocês. Vamos. Tá aqui.
Objetivista. Ah, pronto, acho que eu investi aqui para vocês, tá? Eu comecei a pensar, pô, tá errado aqui. Objetivista vincula todos, tá? Objetivista vincula todos, tá? Objetivista vincula todos. Já a subjetivista é que ela só vincula os estados que concordarem, tá? Pronto, é corrigir aqui. Beleza? Então, tem que tomar cuidado com isso. Até eu errei, porque eu estudei, acabei de dar isso. Então, assim, doutrina objetivista vincula todos, mesmo se o Estado não concordar com aquele costume. Tá? Decorou isso? Espero que você tenha decorado, porque isso é muito importante. Já o subjetivista, não. O Estado tem que concordar para aquele costume vincular ele, né? Eu não vou dar meu juízo de valor, porque eu não sou doutrinador. Mas tem essas duas doutrinas e você, na hora da prova, você tem que ver, sabe? Fala assim, de segundo a doutrina subjetivista, haverá vinculação do costume internacional a determinado Estado apenas se ele concordar. Sim. E a teoria do objetor persistente. Ok, perfeita questão. Precisa saber qual é a teoria do objetor persistente? Gente, o objetor não concorda, né? O nome já é muito incisivo, né? O nome já é muito incisivo. Então, o que ele fala? Tem essa índole voluntarista, ou seja, o Estado tem que se voluntariar àquele costume internacional. Ele fala, não, eu vou aceitar esse costume internacional, de forma expressa ou de forma tácita. Tá? E isso pode ou não vincular ele. Em outras palavras, quando o Estado não está obrigado a um costume internacional, ele pode ser que o Estado não esteja obrigado a um costume internacional que é aceito por todos, como sem direito, tá? Então, essa a teoria do objetor persistente. Ela vai explicar quando o Estado não está obrigado a um costume aceito como direito. É como se o Estado não tivesse de acordo com aquele direito, tá? Por quê? Porque só se vincula, de acordo com a teoria subjetivista, ele só vincula-se àquele costume se ele quiser, se ele concordar. Tá bem? Vamos dar seguimento aqui. Tá acabando, tá beleza, tá, galera? Agora eu vou falar sobre os princípios gerais do direito. São princípios, são normas de alto grau de abstração, generalidade, que representam os valores basilares de uma ciência, tá? E as fontes do direito internacional, entre as fontes do direito internacional, tem esses princípios gerais, tá? Até no Brasil mesmo, na LIMD, tem falando sobre que o juiz interpretar a lei utilizando os princípios gerais do direito, tá? Cabe realçar para vocês, princípios gerais de direito, não são princípios gerais do direito. Por que tem diferença, Léo? Tem diferença. Princípios gerais de direito são aqueles reconhecidos por tribunais nacionais. De direito, tribunais nacionais. Princípios gerais do direito é em âmbito internacional. O que está previsto lá no artigo 38 da Comissão do CJ é o quê? Presta atenção. É o quê? Princípios gerais de direito. Ou seja, a Corte Internacional de Justiça olhará como fonte do direito internacional os princípios gerais dos tribunais nacionais, tá? Cara, isso é super importante. Isso pode ser um peguinho de prova assim violento, trocar um é pelo um, tipo, D por do. Cara, isso, poxa, eu morreria nessa questão, porque eu marcaria fielmente errado ou certo, a depender da questão, e eu erraria. Porque é um detalhe muito sutil. Então, assim, ajuda você a saber disso. E se vocês também souber decorado o que está na lei, não vai ter muito problema. Mas se você tiver essa sacada, é perigoso, viu? Tá? Não, princípio geral do direito, são normas do direito internacional, são práticas do direito internacional. Alguns exemplos, tá, de princípios gerais de direito. Ampla defesa e contraditório, aqui no Brasil, a boa-fé sempre tem respeito à coisa julgada e o direito adquirido, tá?
São princípios gerais de direito. Agora vamos caminhando para o fim da nossa aula. Vamos falar rapidamente sobre esses meios auxiliares, que é a jurisprudência e a doutrina. Tá? Eles não são fontes propriamente ditas, são meios auxiliares. E eles não criam normas jurídicas. Eles apenas auxiliam na interpretação, tá? Na determinação dessas novas normas jurídicas. Ok? A doutrina fala, a doutrina expressada deve ser em sentido amplo. Ela não deve se limitar apenas a estudos de grandes juristas. Tá? Elas devem englobar também estudos de organizações, de entes. Tá? É uma coisa bem heterogênea. Tá? Não é homogênea a doutrina. Tem doutrina para tudo. Todo canto acha doutrina. Tá? E as principais fontes, principais funções da doutrina são o quê? O fornecimento da prova do conteúdo do direito e, a partir desse conhecimento dessa prova, influenciar no desenvolvimento das normas jurídicas. Tá? Ele não vai criar, ele vai favorecer o desenvolvimento dessas normas. Tá? E a doutrina ela tem muito peso no direito internacional, galera. Tá bem? Vamos continuar. O que é a jurisprudência? A jurisprudência pode ser entendida como um conjunto de decisões reiteradas no mesmo sentido. Isso aqui, até aqui no Brasil, isso é igual, tá? São decisões reiteradas no mesmo sentido. Tá? O artigo 38, ele se refere a decisões judiciais, preste atenção, decisões judiciais em âmbito internacional. Percebam a sacada. Essa jurisprudência é a jurisprudência internacional. Os princípios gerais do direito, de direito, são princípios gerais de direito nacionais. Cara, isso é uma sacada violenta, cara. Beleza? Fora que a jurisprudência não tem efeito vinculante. Outra coisa que pode ser objeto de prova, tá? Então, esse slide aqui é super importante para você. Além de saber que a doutrina são meios auxiliares, não são fontes do direito internacional. Eu teimei com a banca umas vezes aqui, por errar, que é questão besta por causa disso. Estamos caminhando para os dois últimos slides. Digamos assim, há pontos bastante importantes aqui que eu queria salientar para vocês. Ficou bem legalzinhas de outras fontes do DIP, que são os atos unilaterais. Ficou bem feitinho aqui, tá, gente? Então, como eu falei para vocês, o rol lá do artigo 38 da CJ é um rol exemplificativo. Então, há outras fontes que não estão lá. E uma das fontes que não estão lá são os atos unilaterais. Tá? Ele não está previsto no artigo 38. E assim, ele também não é unanimidade na doutrina. Grande parte dela aceita. A outra parte não aceita. Tá? Então, se a banca chega lá, é unanimidade na doutrina que os atos unilaterais... Não. Grande parte aceita. Tá? Cuidado com questões muito taxativas. Beleza? Esse milkshake tava bom, viu? Ô, bicho bom. São fontes estatutárias. Tá bom, gente? Como eu já falei para vocês. Não estão lá previstos no artigo 38. Fora que elas podem se manifestar tanto de forma formal quanto de forma informal. Escritos, verbais. São atos do Estado, né? O Estado se manifesta relacionando a algum ponto. E essa manifestação do Estado acaba vinculando ele. Por isso são atos unilaterais, atos de um Estado, de um governo, que ele se vincula ao que ele falou. Isso é uma fonte. O Estado falou isso. Está escrito, está gravado. Ele falou. Já é uma fonte do direito, do direito internacional. Tá? Existe algum tipo de ação estatal que vincula ele próprio? Tipo, o presidente falou alguma coisa. Isso vincula o Estado? Sim, os atos unilaterais dos Estados são manifestações autônomas e inequívocas. O Estado, por meio de uma declaração presidencial, ele se pronuncia a determinado ponto e ele tem certeza, é uma coisa autônoma, uma manifestação autônoma dele. E não é nada equivocado. Ele manifesta e, a partir dessa manifestação, ele se vincula ao que ele falou. Então, tem um discurso, você tem que fazer de acordo com esse discurso. Tá? Não pode mudar a regra do jogo no final. Tá? Não pode mudar a regra do jogo quando você está pegando um gol. Tá?
Isso não é importante você ter na noção. Isso não está em nenhuma convenção internacional, não tem nenhuma convenção internacional sobre o tema. Até o presente momento que estou gravando esse vídeo com vocês. E a partir desses atos unilaterais, dessa outra fonte do direito internacional, é que surgiu o princípio de Estoppel. Tá? O que faz esse princípio? É muito legal. É um caso da França, no CJ, em 1974, sobre testes nucleares na Nova Zelândia. Eu até recomendo para você depois dar uma olhada nesse caso. Tá? Ele fala o seguinte: há uma impossibilidade de uma parte alegar ou negar um fato ou exigir um direito em detrimento de outra parte, em virtude de uma conduta anterior. Ou seja, se o Estado se portou de determinada forma, ele não pode, na frente, dizer, não fiz isso, não alego isso, não. Sim, mas você já manifestou, você já se vinculou à sua fala. Basicamente é esse que é o princípio de Stoppel. Você não pode mudar a regra do jogo no final. Assim, minhas falas bem toscas, tá? Claro que não é assim. Eu recomendo você ir lá e dar uma estudada. Eu tô falando aqui mais pro linguajar de primeira fase. O linguajar de terceira fase é uma coisa que você tem que colocar com palavras exatas o conceito, o princípio em si. Estou falando para você ter a noção geral e a partir dessa noção geral você formular uma tese e colocar lá na terceira fase, tá? A redação lá. Alguns exemplos, tá? E esquecendo de dizer os exemplos, é tão importante isso. Normas internas, leis, tal, decretos. Isso é batata. Decisões políticas, discursos dos governantes, discursos presidenciais, protestos em fatos internacionais, por meio do Ministério das Relações Internacionais, o Brasil se protesta em relação a determinada coisa, ela se vincula àquilo, tá? É um ato unilateral, é uma fonte do direito internacional. Beleza? Outras fontes aqui, são mais três. Na verdade, duas, né? Porque as outras duas ali não são consideradas fontes, mas vamos aqui. Decisões das organizações internacionais. É evidente que você percebe que as organizações internacionais ganharam um peso muito grande no direito internacional público. Desde a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, essas organizações internacionais ganharam muita força. E elas prolatam decisões, essas decisões acabam se tornando atos unilaterais das organizações internacionais. O primeiro que eu falei para vocês é mais vinculado à questão estatal, atos unilaterais estatais, tá? Já esse segundo, essas decisões das organizações internacionais, elas são atos unilaterais dessas organizações. Essas decisões podem ser facultativas, essas decisões podem ser obrigatórias, tá bom? Eu desafio você a pensar um caso facultativo e um caso obrigatório de decisão das organizações internacionais. Se você já estudou ONU, você já sabe, né? Por exemplo, as decisões da CNJ, algumas são obrigatórias, tá? E elas vinculam realmente. Elas entram no ordenamento jurídico nacional conforme de um decreto presidencial. Isso é legal de cair em prova. Nunca vi cair em prova, mas isso é legal. Mas nem todas as decisões dessas organizações internacionais são vinculantes, são obrigatórias. Por exemplo, as resoluções da Assembleia Geral da ONU não são obrigatórias, são recomendações, tá? Isso é importante você ter na sua mente. Não vejo uma questão tão elaborada em relação a isso, a essas decisões como fonte de direito internacional. Só a título de exemplo, né? Outras fontes de direito internacionais são as decisões das organizações internacionais. Sim, ok. Não creio que vá haver uma questão mais pesada do que isso. Até porque muita gente não sabe disso, tá? Eu tô falando para você é um privilegiado esse conteúdo que eu tô falando para você, porque esse assunto é bom e foi bem feito aqui, tá, gente? As informações estão bem colocadas. Eu posso ter algum problema de didática e repassar o conhecimento, mas as informações vão ficar disponibilizadas para você aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, vá lá curtir nesse vídeo que vai dar certo. E o soft lay, Lauer, não sei se é assim que se pronuncia, mas praticamente é o direito suave, né? Ele ocorre a partir de negociações. Normalmente ele é mais rápido, tá, de se concretizar. E ele não traz nenhum compromisso vinculante aos contratantes, aos estados que fizeram aquelas negociações. Tá? Isso é importante você ter na sua cabeça. Ele é muito utilizado
esse soft line, soft line. No direito ambiental, aqueles pactos de diminuição de poluição. Ali são os estados realmente que se negociam e falam, não, eu vou tentar baixar isso tudo aqui. Nada ali é obrigatório, tá? Não tem questão vinculante. É importante você ter noção que esse soft lay está caminhando para ser um fator expoente de generalização no direito internacional. Vai ser muito utilizado ele, tá? Por fim, galera, antes de acabar o vídeo, vou falar um pouquinho para vocês sobre analogia e equidade. Lá em cima eu tratei um pouco de analogia para vocês. Eu falei que a analogia só podia ser utilizada quando os estados litigantes concordarem com tal fato. Mas meio que eu não expliquei exatamente o que é. Tá? Eles não são considerados pela doutrina majoritária, ou seja, juntando a maioria dos doutrinadores, se eu pegar 100 doutrinadores, a doutrina majoritária, ou seja, os 51 juízes que legislaram, que escrevem sobre isso, não consideram, a maioria não considera ela como fonte, tá? Isso é bom você saber. Se você vai lá na sua prova, a doutrina é unânime em dizer que a analogia e a equidade são fonte de direito. Não são, tá? Mas elas são forma de integração das regras jurídicas. Por que elas servem? Porque elas servem para suprir uma necessidade existente nessas normas regulamentadoras. Se tem uma necessidade, pode se usar a analogia ou a equidade. Basicamente assim, a analogia ela é a aplicação, em um caso concreto, de uma determinada norma já criada para regulamentar uma situação semelhante. Então, tem uma situação semelhante e naquele caso concreto, a gente vai usar essa norma que tem uma semelhante dela aqui. Tá? Isso é uma analogia. O nome analogia já está dizendo isso, né? Tu usa para aquilo, pode estar para usar para aquilo, porque é semelhante um com o outro. Tá? Já a equidade, não. É a aplicação considerando uma justiça, no caso concreto, um senso de justiça. Equidade. Gente, vamos ter equidade. Pensa aí o que é equidade para você. Vamos ter equidade. Vamos ter justiça nisso aqui, tá? Igualitário. E como falei anteriormente, é uma fonte condicionada. Por quê? Porque depende dos estados litigantes concordarem com isso. Não sei se dá tempo de eu fazer uma revisão com vocês, aqui dos pontos mais importantes. A aula foi bem extensa, mas deixa eu ver aqui. Pontos importantes. Classificação. Você tem que saber a classificação. Tem que saber o conceito inicial, né? São fontes. Saber se é formal material, já está englobado aqui. Estatuto. Nossa, tem que saber o nome do estatuto aqui. Tem que saber o rol de fontes que está lá previsto. Tem que saber os meios auxiliares, que não são fontes de doutrina, jurisprudência não é fonte de direito internacional, são meios auxiliares. Você tem que decorar esse artigo aqui, tem que estar na sua cabecinha. Recomendo você todo dia ler ele, até você decorá-lo. Sobre alguns questionamentos, cara, todos esses questionamentos são super importantes. Vou grifar lá aqui, porque tem que saber dele, cara. Porque se cair, pode cair uma questão de terceira fase só perguntando esses 3 questionamentos. Pode cair, cara. E se cair, se você souber, nossa, você além de caminhar de encontro, caminhar ao encontro do que a maioria dos que vão passar fez, né? Porque todo mundo vai gabaritar essa questão. Você tira uns pontinhos extras lá para dar a subida. Que ambas as partes só podem se aceitarem. Da hierarquia. Não há hierarquia entre fontes de direito internacional. Beleza, vamos continuar aqui no nosso resuminho. Tratados internacionais. Pronto, assunto Cervantes, que é o mais importante desse slide todo aqui. Costume internacional. Elemento subjetivo, você tem que saber o que é. Elemento objetivo também, você tem que saber o que é. Deixa eu ver o que mais aqui. Esse embate aqui entre doutrina, se esse negócio de aceitação, tá? Tem a subjetivista e a objetivista. Tem a teoria do objetor persistente. Recomendo você dar uma estudadinha em casa em relação a isso aqui. Eu expliquei, mas foi em linhas bem gerais. É um conceito um pouco estranho, assim, mas vai dar certo. Princípios gerais, cara, isso aqui é importante. Eu vou grifar essa parte aqui do internacional e do nacional. Você tem que saber disso. Se cair na sua prova e alguém errar,
Você vai dar uma risada assim, pô, eu vi no vídeo do Eliel, ele falando isso daqui, eu aceitei essa questão e eu vou pagar um chopp para ele, ou um milkshake de novo para ele, tá? A doutrina são meios auxiliares, falta de homogeneidade, né? Tem muita doutrina, tem doutrina para tudo, assim como a jurisprudência. A jurisprudência não tem efeito vinculante, tá? Ah, e ela não se limita a estudos de juristas. Não é só isso não, que é a doutrina, tá? Atos unilaterais, que é muito importante, gente. Os exemplos, você tem que saber os exemplos, que a questão pode perguntar, a questão de primeira fase perguntando isso, que ela não está prevista no artigo 38. Nossa, bom saber disso. A grande parte da doutrina nem aceita isso. A grande parte aceita, na verdade, os atos unilaterais. Não aceita a analogia à equidade. Deixa eu ver aqui. O princípio do Estupel. Nossa, isso aqui é muito importante. Pode ser um objeto de prova. Questão inteira só sobre isso daqui. E esse caso aqui, você me comprometeu comigo que você vai estudar esse caso. Desse slide, o mais importante era aquilo. Tá? Você tem que saber também que não está nenhuma convenção essas fontes regulamentando os atos unilaterais. Da equidade, você tem que saber que ela é uma fonte condicionadora. Você tem que saber que a doutrina majoritária não considera a analogia e a equidade como fontes, mas eles são normas de integração. É bom você saber disso. Soft lay, muito utilizado em direito ambiental, isso já vi cair em prova de primeira fase. Então, vocês têm que saber. E você tem que saber também que nem todas as decisões dos tribunais internacionais são vinculantes e obrigatórias. Tá, galerinha? Assim, a aula de hoje era isso. Não sei se vocês gostaram, mas se gostaram, curtam. Na verdade, vamos fazer os passinhos, tá? Siga esse método. Siga o vídeo, siga o canal, curta o vídeo e compartilhe para algum amigo seu, tudo para você aceder. Tá? Porque isso me ajuda a saber se realmente tá tendo êxito o esforço que eu estou tendo aqui para transmitir meu conhecimento para vocês, tá? Então, era isso que eu tinha que falar. Espero que esse final de semana você estude bastante, você faça algum simulado, faça alguma prova de terceira fase, porque é importante. Porque aquela frase sempre tem que ter na sua cabeça, a frase final desse vídeo. Treino é treino, jogo é jogo, mas quem não treina não joga. Então não vá pensando que você vai para a primeira fase lá e você, apesar de você estudar muito, você vai arrasar na primeira fase porque você estudou muito e tal. Se você não treinou, como é que faz a prova mesmo, como é que o horário da prova, começa 9 horas, quantidade de questões, ler aqueles textos enormes de português. Então, assim, treine fazer simulados, tá? Muito. Pegue todas as provas, imprime todo domingo, ou um domingo sim, domingo não faça. Faça provas discursivas à mão. Deixa esse negócio de digitar lá na sua prova, não vai ter um computador para você digitar. Ou, se tiver, me indique, que eu quero usar também. Mas você tem que escrever, seu dedo tem que começar a latejar, ficar vermelho, roxo. Tá bom? Treine, porque isso é importante. No mais, era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.